Muito obrigado, Diego Bando. Gracias, gracias. Este es nuestro programa Fala Nossa América. Un programa que llega a toda Latinoamérica y también a diferentes partes del mundo, como España, Italia, que nos escuchan. Y tenemos frecuentemente una serie de invitados, como el día de hoy. Este es un programa que sale desde los estudios de la integración aquí en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Hoy nos encontramos con dos invitados muy importantes. Tenemos a Fátima Pacheco, que es una jornalista brasileira, ¿no? Ella está a cargo de la asesoría de prensa de la integración, y aquí tenemos la visita también del presidente del Sindicato de Jornalistas Profesionales de Río Grande do Sul, el señor José Rodríguez Núñez. Él nos acompaña en esta tarde y vamos a conversar de un tema muy importante y muy preocupante también, como es el tema de la quitar, ¿no?, el diploma de jornalismo. No quitar el diploma, sino prácticamente quitar todas las ventajas y todas las opciones que tenían los jornalistas diplomados. Muy buenas tardes, señor Rodríguez Núñez. ¿Cómo está? ¿Cómo está el problema del sindicato con el diploma y todas estas cosas? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Fátima. É uma satisfação muito grande o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul estar aqui nesse espaço, estar aqui nesse programa Fala Nossa América, porque falar do jornalismo, falar sobre a situação que nos encontramos, é falar de um exemplo que nós éramos. O Brasil era tido como exemplo de categoria de organização profissional, até em função do que tínhamos algumas leis que regulamentavam a nossa profissão. Que a nossa profissão, ela, apesar de ser regulamentada, hoje, desde 2009, desde o dia 17 de junho, da infeliz decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje estamos, digamos assim, num vácuo, um grande vácuo jurídico. Porque além de dar fim à obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista, o Supremo Tribunal Federal também deu fim à lei de imprensa no Brasil. E eu até comento que o dia que eles escolheram para dar fim à lei de imprensa no Brasil, e dia 1º de abril de 2009, foi também o dia do golpe, refere ao dia do golpe de 64, que foi no dia 1º de abril também de 64. Ou seja, o brasileiro, o jornalista, 45 anos depois, sofreu um novo golpe no Brasil. Porque o golpe de 64, ele meio que censurou. Os jornalistas estavam bastante censurados para falar, para escrever sobre jornalismo no Brasil. E 45 anos depois, nós sofremos um novo golpe, daí sim, dado pelo Supremo Tribunal Federal, dado pela Justiça brasileira. Então é bastante preocupante o que está hoje no Brasil, essa falta de regulamentação, esse vácuo jurídico que nós enfrentamos. Mas o sindicato vem lutando para tentar reverter essa situação, principalmente no que diz respeito à questão da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão, que nós temos hoje duas PECs tramitando no Congresso Nacional, proposta de emenda à Constituição Federal, né, que nos dá a garantia, novamente, da qualificação profissional para o exercício da profissão de jornalista. Eu tenho sempre comentado que não é uma questão corporativista. Não estamos fazendo uma defesa corporativista. A nossa defesa é pela educação no Brasil. É pela educação. Eu tenho dito que desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, basta nascer para ser jornalista. Porque não ficou nenhum critério, não determinou nenhum critério da comunicação popular, da comunicação, se alguém já trabalhava com comunicação, poderia ser jornalista no Brasil. Então, isso que dificulta, e isso é um problema não só para os periodistas, é um problema para a sociedade. E eu acho que agora cabe ao Congresso Nacional legislar e fazer com que a sociedade realmente tenha uma informação, que seja dada essa informação por jornalistas, por pessoas com um mínimo de qualificação, e não que essa comunicação seja determinada, enfim, pelos grandes meios. Os donos dos veículos de comunicação, eles não podem dizer quem é o profissional, quem é jornalista para trabalhar na sua empresa. Porque hoje, no Brasil, está dada essa situação. Quem é dono, quem é proprietário de um veículo de comunicação hoje, determina se o Roberto vai ser jornalista ou não.
Se o Roberto é contra a minha empresa, se ele tem uma consciência política e social, com certeza, se eu for contrário a essa consciência política dele, eu não vou empregá-lo. E é isso que o Supremo determinou no Brasil. Bueno, realmente es contraproducente lo que acontece, efectivamente. Brasil es ejemplo, ¿no? Para América Latina y para el mundo, porque aquí en Brasil existen los mejores programas de jornalismo. Existe hasta maestrado, doctorado en jornalismo, y esto no solamente perjudica, como dices, a toda esa cantidad de alumnos, estudiantes y profesionales de la comunicación, sino también al país, porque se pierde un poco la idea, ¿no? de todo esto. Y yo lo que quería ver de alguna manera también, ¿cuál es la opinión de una periodista, ¿no? en actividad? ¿Cómo han sentido ustedes, los jornalistas acá en Brasil, este problema? Qual é a tua opinião? Assim, ó, as pessoas acham o jornalismo é uma profissão muito difícil de exercer. E o jornalista não é só a técnica. Não é só tu aprender a trabalhar, a fazer vídeo, a lidar com rádio ou a fazer cinema. Tu tem que conhecer a cultura que tu está trabalhando. Sabe? Tu tem que ser responsável por essa cultura também. Né? E as pessoas acham que é só técnica, que jornalista é sentar lá e escrever. Não, as faculdades de jornalismo existem também para trabalhar a ética profissional. Porque a informação hoje é a mercadoria mais valiosa que existe. Sabe? Quem tem informação detém os meios de produção. Tá? E eu acho que essa coisa de retirar o diploma de jornalismo, de alterar toda a estrutura de trabalho de jornalismo, vem justamente em favor do capital, dos grandes jornais, sabe? Não da ética. Efectivamente, este problema que está aconteciendo aquí en Brasil, a pesar de no tener un gobierno dictatorial, es una medida que toman la mayoría de países que están dominados por un dictador, porque lo primero que hace el dictador es fechar los medios de comunicación, y en este caso no se fechan los medios de comunicación, no se cierran, sino se están amordazando. Es una manera de amordazar al periodista profesional diplomado, ¿no? Porque ellos prácticamente se quedan en el aire, ¿no? No saben para dónde recurrir. Se atenta también contra la integridad, contra la cuestión laboral de ellos, porque se limita, ¿no? para que puedan ejercer las labores que verdaderamente les competen, dejando que otras personas... Pero ustedes están trabajando en esto, ¿qué posibilidades hay de revertir? Olha, Roberto, eu acredito que tem uma possibilidade muito grande de a gente reverter a situação. Até porque eu tenho comentado. Agora é o papel do Congresso Nacional fazer uma nova legislação. Porque se o Judiciário atendeu aos apelos empresariais, atendeu aos apelos de quem é o dono da mídia, que nós não... Eu sempre comento o seguinte, nós, o cidadão brasileiro, não elegeu quem está no Supremo Tribunal Federal. Nós não elegemos o Gilmar Mendes, que foi o capitão desse desvario à profissão do jornalista. Até uma coisa, né, rapidinho. Na Bolívia, se não me engano, o Evo Morales está tentando fazer justamente isso. Que a população eleja, né, a questão do Supremo, tem um contato, coisa que no Brasil e na maioria dos países não existe. Então, só um adendo, desculpa, Nunes. No, es válido porque es una preocupación no solamente aquí, sino en toda América Latina. Y lo importante es que Brasil puede sentar un grande precedente logrando revertir esto. El trabajo que están haciendo ustedes es muy importante, pero acá en Río Grande do Sul ya las entidades públicas no reciben a los que no son diplomados, ¿no? Olha, a gente tem verificado muitas empresas ainda, a grande maioria delas, eles comentam e dizem para nós, nos garantem que continuam a contratar apenas jornalistas diplomados. Mas eu sempre comento, faço sempre um comentário dizendo o seguinte sentido, até quando? Até quando isso vai acontecer?
Porque agora sim, agora é o momento, faz 2 anos que a gente tem essa decisão. A gente está com as propostas de emenda constitucional na tentativa de reverter. Caso isso perdure, caso isso seja estabelecido, que não é necessário mais obrigatoriedade do diploma de exercício da profissão de jornalista, vai acontecer de que as empresas, elas passam a determinar quem é o profissional que elas querem. Como hoje, a maioria das empresas, elas têm os cursinhos, onde elas colocam lá para aprender, que a gente chama de uma lavagem cerebral do profissional, isso vai acontecer mais tranquilamente. É aquela contratação dos amigos do rei, como a gente chama. Eu vou contratar aquele que me interessa. Aquela pessoa que tem uma consciência profissional, uma consciência política, como eu referi anteriormente, não vai trabalhar. Ele não vai trabalhar, ele não vai encontrar mercado disponível para que ele possa atuar. Porque não é o perfil das empresas. O perfil das empresas é tão somente o lucro. Eu sempre comento uma situação. Hoje, o anúncio, enfim, ele não vende jornal. E ele não vende propaganda, ele não vende o programa de uma TV. Realmente, o programa da TV é o jornalismo. O jornal também, se não tiver as matérias, não tiver a reportagem, não vai vender. Ninguém compra um jornal para ler anúncio. Efectivamente, como hablábamos con Fátima en una entrevista anterior, este es un problema generado por los grandes capitalistas, ¿no? Los grandes medios de comunicación, dueños de las líneas y todo ello, que para tratar de mantener a las personas, a la gente ahí sin saber la verdad, sin conocer y poder manipularlo, entonces tratan de cortar a los principales entes que pueden decir, los profesionales de la comunicación, como es Fátima, como es Núñez y como son los miles de jornalistas que hay acá en Brasil. Vamos a ir a una pequeña pausa, ¿no? Y vamos a seguir conversando con José María Rodríguez Núñez, presidente del Sindicato de Jornalistas de Río Grande do Sul, y Fátima Pacheco, ¿no? Asesora de imprensa del Punto de Cultura La Integración. Regresamos dentro de un momentito, mientras escuchamos un temita. Los invito a escuchar este tema que se llama Socinho, de Caetano Veloso. Maestro.